Um bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu me proponho aqui rapidamente neste vídeo explicar a questão da teologia. A teologia, ela é um esforço humano para compreender Deus. E levando isso em consideração, é lógico que o ser humano ele nunca vai conseguir compreender na sua totalidade Deus. Mas isso não significa que não seja válido nós buscarmos esse conhecimento. A própria palavra de Deus, ela nos mostra que devemos conhecer e prosseguir em conhecer Deus. Devemos nos esforçar para isso. Por ser um esforço humano, nós temos vários tipos de teologia, na verdade. E é isso que eu desejo explicar rapidamente agora. Temos aqui a teologia bíblica. A teologia bíblica, ela é uma exegese. E o que vem a ser a exegese? É a busca do sentido original dos textos bíblicos. Os textos bíblicos eles foram interpretados de maneiras diferentes ao longo dos séculos. E essas interpretações variadas deram origem, inclusive, a diferentes seitas e religiões. A exegese, ela busca ser a mais imparcial possível. É óbvio que, por ser um esforço humano, essa imparcialidade absoluta, ela é impossível, mas ela tem como premissa, como base, ser a mais imparcial possível e buscar esse sentido original. Essa exegese ela deve ser diferenciada da hermenêutica. A hermenêutica ela traz o sentido para os nossos dias. Ela busca interpretar, adaptando essa interpretação para os nossos dias. E, portanto, não necessariamente ela se preocupa com o sentido original. A teologia bíblica, ela analisa os textos bíblicos e, portanto, é necessário que ela utilize os textos nas línguas originais, a saber, o hebraico, o aramaico e o grego. Hebraico e aramaico relacionados ao Antigo Testamento e o grego relacionado ao Novo Testamento. Basta também esclarecer e até lembrar, obviamente que muitos sabem disso, que nós não temos, infelizmente, os originais da Bíblia. O que nós temos são cópias nas línguas originais. No entretanto, a avaliação dessas cópias nos mostra que nós temos um nível de confiabilidade bastante alto com relação a esses textos nas línguas originais. Por isso, apesar de não termos os originais da Bíblia, eles estão, de uma certa forma, refletidos da maneira mais precisa possível nesses manuscritos que são cópias do texto original.
Nós temos até um trabalho chamado Crítica Textual, que busca evidenciar essa averiguação do nível de confiabilidade do texto bíblico. Toda tradução, ela possui problemas. Existe até um provérbio italiano que diz que todo tradutor, ele é um traidor. Não pela maldade não pela maldade do tradutor, mas porque essa transposição de uma língua para outra, ela sempre traz alguma perda. E esse é o motivo pelo qual a teologia bíblica, a exegese, ela precisa partir dos textos nas línguas originais. E é por isso que num trabalho de teologia bíblica você até faz uma tradução própria, mas sempre mostrando ao lado o texto na língua original. Nós temos cerca de 5.000 manuscritos do Antigo Testamento em hebraico, que tem algumas passagens em aramaico, e cerca de 5.000 do Novo Testamento em grego. Nós temos algumas edições críticas. Então, quando alguém diz, vamos consultar o original, na verdade, são esses trabalhos impressos críticos. Para o Antigo Testamento, já de longa data, nós temos aqui a chamada Bíblia Hebraica Stuttgartense. Ela reproduz o códice ou manuscrito, né, mais antigo completo que se tem do Antigo Testamento, que é o chamado Códice Leningradense. Vou colocar aqui. Então, é esse códice aqui, que data do ano 1008, que é o códice mais antigo, completo que nós temos. Temos manuscritos mais antigos? Temos. Só que eles são fragmentados, não são completos. É aqui que nós citamos, por exemplo, os famosos manuscritos do Mar Morto, que são da época de Jesus Cristo, e alguns até mais antigos. Eles foram encontrados em 11 cavernas, numa localidade chamada Qumran, e foram encontrados cerca de 280 manuscritos bíblicos. O mais antigo data de 200 anos antes de Cristo. Mas a maioria se situa mais ou menos nessa época de Jesus Cristo. São os manuscritos mais antigos, mas nenhum deles completo. E são manuscritos que trazem livros separados da Bíblia. Foram encontrados de todos os livros do Antigo Testamento, menos o livro de Ester. E dentre estes, existe um que está inteiro. É um manuscrito que foi encontrado na primeira caverna, que traz na íntegra o texto do profeta Isaías. Mas você não tem um manuscrito contendo todo o Antigo Testamento e muito menos completo. Como os manuscritos do Mar Morto, eles estavam muito fragmentários, demorou muito para que eles fossem publicados. Isso criou muitas especulações, devem estar escondendo informações, etc. e tal. Nada disso. Apenas esses manuscritos precisaram ser catalogados, precisaram ser decifrados, porque em alguns manuscritos a escrita está um pouco apagada. Agora nós temos praticamente todos eles catalogados e publicados. Devido a isso, está se elaborando uma nova edição da Bíblia Hebraica, que é chamada de Bíblia Quinta.
Isso porque essa aqui, a Stuttgartense, ela é a 4ª edição. Desde a época da impressão, foram 3 edições anteriores. Essa é a 4ª edição. Portanto, essa nova edição, chamada de 5ª, ela ainda não está completa. Nós temos aí todos os profetas menores, nós temos Gênesis, temos Deuteronômio, nós temos Juízes, e aqueles livros que são conhecidos como Megilot entre os judeus, a saber, Ruth, Esther, Provérbios, Eclesiastes e Lamentações de Jeremias. Então, é um trabalho ainda em andamento, mas que inclui na íntegra os manuscritos do Mar Morto, os quais ainda não estavam catalogados nessa época aqui da Bíblia Hebraica Stuttgartense. Então, essa é a mais recente, mas está incompleta. Então, hoje, a maioria dos trabalhos que diz vamos consultar o original, eles se baseiam nessa aqui, na Bíblia Hebraica Stuttgartense. Para o Novo Testamento, foi elaborado um trabalho de averiguação de todos os manuscritos existentes. Esse processo ainda está em andamento, porque são muitos e muitos manuscritos. E esse trabalho já está na 28ª edição. Começou lá na virada do século XIX para o século XX, já está na 28ª edição. Além desse trabalho, que ele até vem em capa azul, já é de muitas edições que ele vem numa capa azul. Temos também o Novo Testamento grego, publicado pela Sociedade Bíblica. Todos estes, menos a Bíblia Quinta, tá? Que ainda não é publicada no Brasil. Tanto a Bíblia Hebraica Stuttgartense como a Nestle Aland e o Novo Testamento grego da Sociedade Bíblica, eles são publicados, são impressos aqui no Brasil. Isso ajudou bastante porque barateou. Há 20 anos atrás tudo era importado, era um preço até proibitivo. Mas agora nós temos essas impressões aqui no Brasil, mais especificamente pela Sociedade Bíblica do Brasil. Dando essa explicação, nós temos que fazer a diferença em relação à teologia sistemática. Ela sistematiza, ela estuda temas, ou seja, doutrinas. E ela busca o auxílio da filosofia. Mesmo no meio evangélico protestante, que se tem uma certa precaução, digamos assim, com relação à filosofia, na verdade, se utiliza, ainda que inconscientemente. Quando nós falamos de onipresença, quando nós falamos da onipotência divina, falamos de trindade, são todos termos que foram apropriados pela teologia sistemática lá no passado, mas que foram tirados da filosofia. Então, é importante fazer essa diferenciação. A teologia bíblica, ela vai buscar o sentido original do texto bíblico. Enquanto que a teologia sistemática, ela sistematiza, estuda temas que foram elaborados a partir de interpretações ao longo dos séculos. Como, portanto, nós temos várias teologias sistemáticas. Temos teologias sistemáticas relacionadas a uma denominação, a um ramo do cristianismo. E aí nós entramos na chamada teologia pastoral ou dogmática, que dentro das pesquisas em teologia sistemática elenca as representativas da fé. Da fé de um ramo do cristianismo, de uma seita e assim por diante. A teologia sistemática ela também pode ser de
um teólogo. Então, nós temos a teologia sistemática de Paul Tillich, nós temos a teologia sistemática de Martinho Lutero e assim por diante. O que nós praticamos nas igrejas, digamos assim, de imediato é a teologia dogmática. Mesmo que seja intuitivamente. A teologia sistemática ela é mais ampla e a teologia bíblica ela é mais restritiva, justamente porque ela necessita utilizar esses textos nas línguas originais e não são todos que possuem esse conhecimento. Eu tenho experiência, eu pude realizar um mestrado em teologia bíblica lá na PUC do Rio de Janeiro, o único reconhecido pelo CAPES aqui no Rio de Janeiro. E eu pude perceber, porque lá nós temos contato, né, com aqueles que fazem teologia sistemática, que alguns até desejavam fazer teologia bíblica, mas, entre aspas, fugiram justamente por ter dificuldade com relação às línguas originais. Existe até um pavor com relação ao hebraico. Como eu fiz um mestrado em teologia bíblica e agora eu estou realizando um doutorado na teologia bíblica, eu vou trazer sempre estudos relacionados à teologia bíblica. Já publiquei alguns aqui no meu Facebook e me proponho a publicar outros. E dentro da teologia, há uma coisa muito importante que precisa ser esclarecida. A teologia bíblica ela vai utilizar métodos de interpretação, métodos exegéticos. É importante salientar que isso, de maneira alguma, ela anula o princípio de que é o Espírito Santo que nos proporciona a compreensão da Bíblia. O que o Espírito Santo faz em nossas vidas é abrir a compreensão para uma leitura devocional. Ou seja, o mesmo texto bíblico, ele fala de maneiras diferentes. A cada um de nós fala de uma maneira diferente. Um determinado texto bíblico toca uma pessoa de uma maneira, vai tocar outra pessoa de outra forma. E, obviamente, essa leitura devocional da Bíblia, tem pessoas que são analfabetas, então elas vão depender do ouvir. Lembrando que está lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse tipo de leitura devocional, ela não depende de formação, não depende nem da pessoa ser alfabetizada. Agora, quando nós falamos de compreender o sentido original dos textos bíblicos, nós precisamos de métodos para que nós possamos exatamente fazer isso aqui, ó, buscar o sentido original dos textos bíblicos. Uma vez que ao longo dos séculos várias e várias interpretações diferentes foram propostas, o que a teologia bíblica tem feito de 200 anos para cá é justamente tentar filtrar isso e fazer essa busca do sentido original dos textos bíblicos. Por isso, hoje, existe uma proposta, alguns teólogos sistemáticos ficam um pouco, entre aspas, chateados com isso, né? Mas hoje uma proposta que tem sido feita é que a teologia bíblica ela se torne um aferidor, né? Como se fosse o fiel da balança para uma teologia sistemática. Então, dada essa explicação, nós temos métodos
de interpretação exegética, métodos de exegese. E são 5 métodos aceitos já amplamente na academia. Nós temos um método diacrônico. O que é diacrônico? Ele trabalha justamente como o texto ele veio à luz. Como ele foi escrito, quem escreveu, quem é o autor, aí dentro da leitura, né, cristã e judaica, quem é o autor, entre aspas, humano. E por isso ele trabalha como o texto ele se comportou, como ele surgiu lá atrás. Então, por isso que ele é chamado de diacrônico. Como o texto foi construído e transmitido ao longo dos séculos. O único método diacrônico é o chamado método histórico-crítico, que nós vamos depois explicar com calma quais são os seus pressupostos. Os demais métodos são todos sincrônicos. O que isso significa? Os métodos sincrônicos, eles não necessariamente vão se preocupar como o texto se originou. Eles trabalham também o texto nas línguas originais, mas eles não se preocupam em analisar exatamente quem escreveu, como escreveu, analisa o texto como chegou, como ele foi transmitido nas cópias. Aqui no método histórico-crítico, vamos ter a oportunidade de verificar que existe um período de estabilização, mais ou menos, né, dos textos nas línguas originais. Então, os métodos sincrônicos, que privilegiam, então, o texto como ele foi transmitido. Nós temos, então, consequentemente, 4 métodos. Análise narrativa, como o nome está dizendo, ele é trabalhado nas narrativas bíblicas. Então, ele é muito utilizado no Antigo Testamento, que tem muitas narrativas, nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos. Então, aonde você tem texto narrativo, você tem o uso desse método. A análise retórica bíblica semítica, que ela trabalha a maneira estilística, poética de um texto. Então, ele é muito utilizado nos textos poéticos do Antigo Testamento. Salmos, então, ele, entre aspas, cai como uma luva, mas ele também é utilizado no Novo Testamento. Depois eu teria a oportunidade de explicar com maiores detalhes. E temos também a análise pragmalinguística e a análise semiótica. Eu tenho estudado muito o método histórico-crítico, a análise narrativa, inclusive na minha dissertação de mestrado eu trabalhei com esses 2 métodos, o histórico-crítico e a análise narrativa. E tenho trabalhado também num grupo de estudos, lá na PUC, análise retórica bíblica semítica. Como eu não trabalho com esses 2 últimos métodos, eu não tenho subsídios, né, para me aprofundar, e por isso é que eu não alistei esses 2 métodos para futuros vídeos. Então, eu farei um vídeo explicando o método histórico-crítico, outro explicando a análise narrativa e outro explicando a análise retórica bíblica semítica. Existe aqui, que eu deixei entre aspas, um 6º método que ele tem ganhado espaço, né, no meio acadêmico, está aos poucos sendo reconhecido como um possível método, mas por que ele ainda não é um consenso? Todos esses métodos aqui, eles já têm uma metodologia definida.
Esse aqui ainda existe muito debate. Só para que vocês tenham uma ideia. Sabemos que o Novo Testamento utiliza muito o Antigo. Só que não existe consenso em tal passagem, se ela usa ou não tal versículo do Antigo Testamento. Então, não existe ainda uma uniformidade metodológica. Então, por isso que ele ainda não é reputado como um método de interpretação amplamente aceito. Mas como tem crescido o interesse por esse método, eu acredito que daqui a pouco vai se chegar a um consenso, né? Mas por enquanto não há. Por isso que eu deixei de parênteses. Esse método, ele também trabalha muito o chamado princípio da intertextualidade. Ele pesquisa principalmente o uso do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento, mas você também pode analisar como uma carta de Paulo vai utilizar passagens dos evangelhos ou até utilizar outras cartas de Paulo, como o Antigo Testamento vai utilizar outras passagens do Antigo Testamento. E você intuitivamente percebe isso. Vou aqui falar rapidamente. Lá no Salmo 121, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Está claro que ali está mencionando Gênesis 1:1. Mas nem sempre esse uso fica claro. Mas aqui eu também farei um vídeo sobre esse uso do Antigo Testamento e Novo Testamento, e aí teremos maiores detalhes acerca dessa questão. Então, que Deus abençoe. Até a próxima, quando estaremos, então, publicando esses vídeos e que nós possamos, dentro desse grupo, ajudar a divulgação da teologia. As pessoas precisam compreender, isso é algo que eu batalho muito. Teologia não tira a espiritualidade de ninguém. Se você sabe de alguém que ele se tornou teólogo e perdeu a espiritualidade, eu sempre utilizo, aprendi isso lá na época do bacharel em teologia, do bacharelado em teologia, e eu sempre gosto de usar esse exemplo do naufrágio. Como se sabia antigamente que havia ocorrido um naufrágio? Quando os destroços eles chegavam na praia. Mas quando esses destroços eles chegavam na praia, é porque o naufrágio já aconteceu há muito tempo. O mesmo acontece com alguém que diz que se desviou e utiliza um tipo de desculpa, não necessariamente apenas a teologia. O naufrágio, na verdade, ele já aconteceu há muito tempo, mas só agora se ficou sabendo, porque somente agora você está vendo os destroços na praia. Portanto, teologia não tira a espiritualidade de ninguém. Basta que nós possamos sempre lembrar que a teologia ela é uma ferramenta. Ela não é um fim em si mesma. É uma ferramenta para nos ajudar à compreensão da mensagem da Bíblia, e ela não substitui também a leitura devocional. Que Deus abençoe e até a próxima.